Estamos com você e você pode deixar o seu pedido através do nosso Instagram, @TV Canção Nova, e também no Facebook, Terço da Misericórdia CN. Você pode acessar também a página lá do Padre Wellison no Instagram, @WellisonCN, Padre Wellison. Padre Wellison ou Padre Wellison? Padre Wellison CN. Isso mesmo, Padre Wellison CN, o meu também, Daniela Miranda CN. Você pode deixar lá os pedidos. Nós recebemos lá os pedidos e às vezes não conseguimos responder todo mundo. Mas aquela medida que a gente vai conseguindo, pelo menos dar uma curtida nos comentários, é ali dizendo assim: olha, eu li, eu estou unido a você, estou intercedendo, estamos juntos sempre, né? Você pode também enviar sua cartinha para nós, através da nossa caixa postal 57, o nosso CEP é 12.630.000. E também você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, terçodamisericórdia@cançãonova.com. Muito bom estarmos juntos, recebendo as intenções, embora infelizmente a gente não consiga dizer todos os que chegam. A nossa vontade era de proclamar o nome de todo mundo que apresenta para nós as suas intenções, mas a gente sabe que no coração de Deus todas elas estão chegando, né, Padre? Claro, vamos começar então com os aniversariantes. Isso. Queremos celebrar com muita alegria a Patrícia e o Marcelo, se eu não estiver enganado. Hoje estão completando 12 anos de matrimônio, são de Indaiatuba, São Paulo. Se estiverem aqui, podem ficar de pé, por favor? Isso, vamos aplaudir este casal. Deus abençoe pelos 12 anos de vida matrimonial. Deus abençoe também essa criança. Ação de graças pelos 80 anos do senhor Raimundo Nobre, de Vaze Alegre. Cadê ele? Se estiver aqui, não queremos... Está em casa. Aqui? Está em casa? Deus abençoe então o senhor Raimundo. Colocamos também ação de graças pelo aniversário natalício de Elizabeth. Ela hoje está completando 63 anos. De Pirassununga, São Paulo. Está aqui. Cadê a Elizabeth? Parabéns. Vamos aplaudi-la bem forte, gente. Obrigado por ter vindo celebrar conosco. Temos mais alguns aniversariantes aqui. Também agradecimento pelo primeiro mês, o Tomás Antônio. Ele é de João Pessoa, na Paraíba. Não sei se está aqui conosco, mas nós queremos celebrar. Aniversário também do senhor William Antônio, mandou para nós pelo e-mail, 34 anos. Também a Conceição, 80 anos. Também é aniversário da Cláudia. A Cláudia pede pela mãe, Maria da Conceição, que hoje faz 81 anos. E mandar um abraço para a senhora Neuza, a mãe da Fabiana, que nos acompanha. Lá em Poços de Caldas. Parabéns para a senhora. Quero também para a Ivanildes e a Aparecida. Cadê elas? São de São Pedro de Jucás. Elas estão parabenizando a sua mãe, Dona Erotildes, de 75 anos. Quero mandar um abraço também para a Lilian, lá de Araçatuba. Hoje também está fazendo aniversário. Parabéns, Lilian. Um abraço para a Laís, sua irmã, para sua mãe, para todos de Araçatuba, que eu estou com muitas saudades. E elas que deram testemunho na festa da misericórdia. Elas que deram testemunho na festa da misericórdia. Um abraço também. Também pelo dom da vida de Ângela Maria, dia 2/10. Ela é lá de Mercês, Minas Gerais, está aqui presente. Ela também apresenta aqui o dom da vida hoje, de Carlos Alberto de Souza, a pedido da esposa dele, a Lourdes, lá em Mercês, Minas Gerais. Com os aniversariantes, nós queremos louvar e agradecer a Deus, mas já pegando o nosso diário de Santa Faustina, porque a meditação hoje é bonita. Isso. E o padre separou um trecho muito propício para o dia de hoje. Você já pensou um santo sonhar com outro? É muito bonitinho, não é? Eu acho que, olha, Santa Faustina e Santa Terezinha, olha só. Santa Faustina sonhou com Santa Terezinha. Está lá no número 150. Você pode pegar aí o seu diário, que o Padre Wellison vai meditar conosco. Parágrafo 150, mas eu queria que você pudesse cumprir o que você prometeu aqui, mandar um abraço para a roça. Exatamente, é verdade. Eu ia falar agora mesmo, eu ia falar na hora do terço também. Eu gosto de dizer sempre, quem acompanha, no campo e na cidade estamos sempre unidos. Mas eu quero mandar um abraço para essa querida aqui de Itambacuri, Minas Gerais. Ela me recordou: Dani, manda um abraço para quem está na roça. E eu já vinha programando pensando assim, hoje eu vou saudar. Quem está lá na roça acompanhando. Eu sempre digo assim, quem que parou a enxada para poder rezar o terço? Mas hoje eu ia dizer assim, quem tirou o leite de manhã e vai tirar o leite depois do terço da misericórdia. Eu aproveito e mando um abraço ao meu primo Vanim, que tira leite todo dia de manhã e de tarde. Vai lá no retiro para retirar o leite da vaca lá.
lá, alimentar quem está na cidade e nem imagina que quem está na roça acordou cedo. Então eu estou unida com todo mundo que está rezando também no campo, que parou as suas atividades agora, rezando nesse momento o terço da misericórdia. Atrás tem uma senhora que tem a netinha que chama Helena. Ela falou assim, manda um abraço à minha netinha Helena também. Eu aproveito, padre, antes da meditação do diário, nosso abraço para todo mundo. Eu vou pedir a dona Leitinha para ficar de pé, ela que veio conhecer a netinha dela, é a mãe do Augusto, minha esposa, minha sogra, está aqui visitando. Eu agradeço a Deus pela vida dela, né, dona Leitinha? Veio conhecer a Helena, graças a Deus. Graças a Deus, então vamos lá. É um trecho um pouquinho grande, mas vale a pena, pelo menos você escutar. Isso já será uma grande meditação. Quero anotar um sonho que tive a respeito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu era ainda noviça e tinha certas dificuldades que não conseguia superar. Tratava-se de obstáculos interiores, mas que se relacionavam com dificuldades exteriores. Fiz novenas a vários santos, mas a situação tornava-se cada vez mais difícil. Santa Faustina também se apavorava com as dificuldades da vida aqui. Os meus sofrimentos por este motivo eram tão grandes que já não sabia como continuar a viver. De repente, veio-me a ideia de rezar a Santa Teresinha do Menino Jesus. Comecei uma novena a essa santa, pois já antes do ingresso no convento, tinha grande devoção a ela. Agora me descuidei um pouco dela, mas nessa necessidade, novamente comecei a rezar com todo fervor. No quinto dia da novena, sonhei com Santa Teresinha, mas como se ela ainda estivesse na terra, ocultando diante de mim o fato de ela ser santa. Começou a dizer-me palavras de conforto, que eu não ficasse tão triste por causa desse problema, mas que confiasse mais em Deus. Disse-me, também eu sofri muito. Contudo, eu não estava muito convicta de que ela tivesse sofrido muito e disse-lhe, a mim me parece que não tenha sofrido nada. Mas Santa Teresinha respondeu, assegurando-me de que havia sofrido muito, e me disse, saiba, irmã, que dentro de 3 dias a irmã resolverá esse problema da melhor maneira. Como eu não estava muito inclinada a acreditar nisso, então ela se deu a conhecer revelando-me que era santa. Então a minha alma encheu-se de alegria e perguntei-lhe, você é santa? E ela me respondeu, sim, sou santa, e confie que aquele problema a irmã resolverá no 3º dia. E eu disse a ela, Santa Teresinha, diga-me, irei para o céu? Respondeu-me, a irmã irá para o céu. E serei santa? Respondeu-me, a irmã será santa. Mas Santa Teresinha, eu serei uma santa como você nos altares? E ela me respondeu, sim, você será uma santa como eu, mas deve confiar muito em Jesus. E perguntei-lhe se meu pai e minha mãe irão para o céu. Se, frase incompleta, respondeu-me, irão. E continuei a perguntar, e aí continua o diálogo de Santa Faustina com Santa Teresinha. Quero destacar, bem rapidamente, vocês acompanharam, que é assim também, para vocês perceberem. Santa Faustina, lá no seu noviciado, sofria das diversas dificuldades, como nós também passamos na nossa vida. E nós temos que recorrer aos santos. Santa Faustina era amiga dos santos, e ao mesmo tempo que recorria diante das dificuldades, buscava também os exemplos dos santos. Os santos os motivam a viver a palavra. O caminho que os santos fizeram, mostra um caminho que nós também podemos fazer, e ao mesmo tempo dizer, é possível ser santo. E ser santo é ser feliz. Ser santo é ter comunhão com Deus. E por fim, o que Santa Teresinha falou para Santa Faustina, eu digo para cada um de nós. Diante daquilo que Santa Faustina estava pedindo, Santa Teresinha indicou-lhe, tende muita confiança. Então hoje é o que Santa Teresinha está nos ensinando, Santa Faustina, porque é uma espiritualidade própria da Divina Misericórdia, a confiança. Talvez naquele atropelo de muitas coisas, talvez pensando que não seria solucionado, que o que estava pedindo não iria ser atendido, o que Santa Teresinha diz para Santa Faustina? Confiança. Confiança. Talvez hoje você que está rezando esse texto, até mesmo que fez uma novena para Santa Teresinha,
Confiança para você, não se desespere, as suas orações estão chegando no céu. Com a rosa ou sem a rosa? Com a rosa ou sem a rosa? Confie no Senhor, é isso mesmo. Eu quero aproveitar e mandar meu abraço apertado para todos os devotos de Santa Teresinha. São pessoas que procuram a pequena via, que procuram viver tudo com um grande amor, como ela ensinou. Mas eu mando um abraço especial para Marília, minha irmã, que ela é grande amiga de Santa Teresinha. Eu nunca vi um santo gostar tanto de uma pessoa como Santa Teresinha gosta da Marília, porque eu nunca vi tantas graças que ela consegue através dela. E eu quero também apresentar aqui com grande confiança os pedidos que chegaram aqui para nós. A Laíre Jane de Campos, Rio de Janeiro. Também o seu Luiz Ferreira, 83 anos, no Rio de Janeiro, capital. Agradecimento pela restauração da saúde de Gael Nascimento Duarte, de Brasília. A avó está aqui, levanta a mão, por favor. Está aqui louvando a Jesus misericordioso. Ali, ó. Está ali, ó. E também agradecimento por estar aqui da cidade lá de Brasília, do Distrito Federal, pela saúde de Maria Dalva, de Jesus, Diniz, Guilherme, Alessandro, Ana Paula, Maria Alice Neta. Apresentamos também pela graça alcançada da retirada de um câncer de mama e não precisou fazer nem quimioterapia e nem rádio. A dona Dilva Bueno de Camargo, 82 anos. Está aqui, graças a Deus. Bendito seja Deus. Também pela cura de Aurora, de 4 anos, e Luíse, de 3 anos. Elas são irmãs e as duas são deficientes auditiva. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre a audição delas nesse dia de hoje. Também apresentamos aqui a saúde de Maria do Bom Sucesso, Daniel, Fernanda, Felipe Henrique, pela restauração de Alice Godinho, todos de São Vicente de Minas, também você que é de São Vicente de Minas. Queremos apresentar Aparecida, pede oração pelo seu pai Zé Pereira e todos os seus irmãos e seu esposo Antônio e filhos. Muito bem, vamos então com confiança para a oração do terço. Terço na mão, fé e confiança no coração. A gente aprende com a Sônia. A Sônia gosta sempre de dizer isso. Terço na mão, fé no coração. Aí no terço da misericórdia a gente tem que completar. Terço na mão, fé e confiança no coração. Vamos ficar em pé? Apresentamos também as almas do purgatório, os agonizantes e aflitos desta hora. Queremos nessa hora também apresentar a conversão dos pecadores. Amém. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados
e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados
e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, sobre todas as intenções apresentadas, sobre os enfermos, sobre os idosos, os aniversariantes, as crianças, mas também sobre a água. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, Que que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que bom que nós rezamos juntos o terço da misericórdia. A gente termina o terço lembrando de tantas pessoas que a gente queria apresentar e que não deu tempo. Meu abraço para o Zezinho lá em Juiz de Fora. Também um abraço para a Nena e seu Jonas lá em Paissandu, no Paraná. São tantas essas pessoas que nós vamos rezando o terço e vamos lembrando. Hoje eu lembrei da Érica Paixão no terço. Quantas pessoas que nós vamos apresentando à medida que a gente reza o terço. No coração de Jesus, chega ou não chega, Padre? Com certeza Chega na hora. Quero mandar um abraço e ao mesmo tempo dizer que eu estou esperando vocês aí de São Paulo. Amanhã eu vou estar na paróquia São Patrício, abrindo a novena. Maria passa na frente, por isso que eu não vou estar aqui no terço amanhã, mas Nós na vamos sentir sexta-feira. falta, mas o povo de Deus merece o Senhor lá. Só que lembrando que amanhã, mesmo o Padre Wellington estando aqui, mas amanhã é o dia de nós rezarmos pelos desempregados, colocamos aqueles que estão querendo prestar o concurso, viver com realidade de concurso, para que você possa passar, aqueles que estão com processos parados na justiça. Então vamos apresentar os nossos impossíveis, amanhã, quarta-feira, por intercessão de São José. Amém, isso mesmo. Prepara aí a sua carteira, o seu currículo. Nós vamos ficando por aqui, dizendo sempre, com grande alegria e confiança: Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Perder uma pessoa amada é muito difícil, mas é preciso entender que todos têm um tempo a cumprir nesta terra. De 1 a 3 de novembro, acampamento A Cura dos Traumas da Morte. Todos os que creem em Jesus estão preservados para a vida eterna. Coragem, em Cristo, todos reviverão. Louvamos, Senhor, Deus da vida. Bendito sejais, porque nos criastes por amor. Vossas mãos nos moldaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais e todas as pessoas que cuidam da vida, desde o início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai todos que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, a luz da fé e do amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém.
Esse livro é fruto de uma vivência de 25 anos como religioso da Congregação dos Padres do Coração de Jesus e 17 anos como sacerdote, hoje sacerdote da comunidade Betânia, trabalhando na restauração de vidas. E esse livro tem o objetivo de testemunhar a presença de Deus na nossa vida, ou na minha vida, partilhando com vocês, nesta comunhão, onde cada um de nós vai se encontrar aqui, eu tenho certeza disso. Tem o objetivo de testemunhar a presença de Deus na nossa vida, ou na minha vida, partilhando com vocês, nesta comunhão, onde cada um de nós vai se encontrar aqui, eu tenho certeza disso. A Terra Santa é também um lugar marcado pela vida de São Francisco. E nos dias 3 e 4 de outubro, celebre com a Canção Nova este grande santo, um homem de paz, tão salvador, presidida pelo custódio da Terra Santa, Padre Francesco Paton, às 5h30 da tarde. E no dia 4, às 7h30 da noite, missa solene na festa de São Francisco, na Igreja de São Salvador, presidida pelo cardeal Leonardo Sandri. Nossa vida é observar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco de Assis, rogai por nós. Programa livre para todos os públicos. Paz de Jesus, o amor de Maria, é uma alegria imensa me reunir agora com você aí de casa para que juntos possamos rezar o ofício da Imaculada Conceição. Eu, Li Cardoso, estou aqui nos estúdios da Canção Nova em São Paulo, juntamente com o Mateus, o amor de Maria. É uma alegria imensa me reunir agora com você aí de casa para que juntos possamos rezar o ofício da Imaculada Conceição. Eu, Li Cardoso, estou aqui nos estúdios da Canção Nova em São Paulo, juntamente com o Mateus e o Danilo, e também a minha amada irmã Jo Rangel. Jo, quais são as suas intenções para este ofício? Bom, eu quero pedir por todos os sacerdotes, por todos os consagrados, para que o Senhor também possa, juntamente com a Virgem Maria, interceder por cada um deles. Amém. Vamos iniciar então este ofício em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem Esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lábios meus dizem, anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo.
dos céus e das virgens virgens. Estrela da manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa e louçã. Dai pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade, Quando Adão pecou por esposa de Deus, Deus vos escolheu e já muito antes em seu tabernáculo morada nos deu. ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza. Casa dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada, virgem do pecado. Antes que nascida, fostes Virgem Santa, no ventre ditoso de Ana concebida. Sois mãe criadora dos mortais viventes, sois dos santos porta, dos anjos senhora. Sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. Ave já criou Deus no Espírito Santo, e todas suas obras com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho
Vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gideão, íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara. Deus vos escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitais lá nas alturas e tendes vosso trono sobre as nuvens puras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem da Trindade templo, alegria dos anjos, da pureza exemplo, que alegrais os tristes com vossa clemência, horto de deleites, palma de paciência. Sois terra bendita e sacerdotal, sois da castidade símbolo real.
Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas, bem fortalecida, de suma caridade, sempre abrasada, do dragão a força foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, os que alembastes o sumo Davi. Do Egito curador, de Raquel nasceu, do mundo salvador, Maria nolo deu. Toda é formosa, curador, de Raquel nasceu, do mundo salvador, mácula da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus,
nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Rogai a Deus vós, Virgem, nos converta, que a sua ira se aparte de nós. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, de estrelas coroada. Vós acima dos anjos sois purificada, de Deus a mão direita estás e ornada. A Deus, Mãe da graça, mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer, pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto aos navegantes. Estrela do mar e saúde certa, porta que está para o céu aberta. É óleo derramado, Virgem, vosso nome, e os servos vossos vos hão sempre amado. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça alcançar o prêmio da bem-aventurança, por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Humildes oferecemos a vós, Virgem pia, estas orações para que nossa guia
vades vós adiante e na agonia vós guia estas orações para que nossa guia. Vades vós adiante e na agonia vós nos animeis, ó doce Maria. Amém. Oremos. Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde do corpo e da alma, e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que alegria poder rezar com você aí de casa, mais este ofício da Imaculada Conceição. E continue ligado na nossa programação e nós continuamos sempre unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A seguir, Terra Santa News. Vamos juntos agradecer a Deus pelas vidas. No nosso santuário nós temos esse mosaico que representa toda a espiritualidade, a estrela que representa Nossa Senhora Maria. As cores do mosaico, principalmente o manto do Pai e a túnica do Pai, representam a união hipostática de Jesus, a sua divindade, no caso ali o vermelho, e a humanidade de Jesus através do azul. Dentro do nosso santuário temos ainda a figura da pomba, que representa o Espírito Santo. E a conversão que acontece de cada pessoa aqui é pela ação do Espírito Santo. E a figura principal, o Pai Misericordioso, que acolhe o Filho, e é isso que ele realiza com cada cristão e cristã, peregrino que vem aqui a este santuário. O Senhor disse: assim como desejais que os outros os tratem, tratai-os do mesmo modo. Lucas 6, 31. Lançamentos Canção Nova. Confira nossa nova coleção com novidades incríveis para você e toda a sua família. 31. Lançamentos Canção Nova. Confira nossa nova coleção com novidades incríveis para você e toda a sua família. Vista-se da sua fé. Não perca! Adquira já pelo telefone, em nossa loja virtual Canção Nova ou através do catálogo Porta a Porta. Na Santa Missa, participamos do sacrifício do Senhor e nos alimentamos dele. Venha, celebre conosco o ápice da nossa fé. Confira os horários das missas no Santuário do Pai das Misericórdias. Pelo site Santuário do Pai das Misericórdias. Pelo site paidasmisericórdias.com. Foi celebrado em Jaffa, Tel Aviv, o Dia Mundial do Migrante e Refugiado.
muitos migrantes que moram em Israel se reuniram para participar da missa. Na semana em que a igreja celebra a Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado, as palavras de Abu Mariam, cristão de Mossul, que fugiu da fúria do ISIS, ressoam como um sinal de esperança. O Comitê Científico do Museu Terra Santa se reuniu em Jerusalém para a sua 5ª sessão. Uma oportunidade de fazer um balanço do trabalho e da criação dos catálogos a serem publicados. A Igreja Greco-Ortodoxa celebrou em 22 de setembro a festa da Natividade da Virgem Maria, na igreja ela dedicada em Beit Jala, próximo a Belém. Jerusalém, um jovem chefe palestino e sua culinária sagrada. Aprender os pratos tradicionais palestinos, revisitados de uma maneira. Um jovem chefe palestino e sua culinária sagrada. Aprender os pratos... Pessoas com características próprias do seu país de origem, todos reunidos para celebrar o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, e na memória, a lembrança da sua terra e de pessoas que ficaram por lá. Eu sou Taikaku Augustin, da Costa do Marfim. Estou aqui em Israel há quase 22 anos e somos uma comunidade francófona de todos os africanos francófonos. I'm Rose. From the Philippines and, Sou Rose, das Filipinas, e vim como cuidadora. Moro aqui há quase 10 anos. Sirvo a igreja por quase 10 anos da minha vida, aqui também em Israel, e amo o que faço. 10 years of my life here also in Israel, and I love it. Meu nome é Gebre Mlak. Saí da Eritreia em 2009 e moro aqui há 10 anos. Eu estava servindo no exército. Houve um problema em meu país e eu não podia liderar minha família, por isso deixei meu país. Estou feliz. Meu nome é Gebre Mlak. Saí da Eritreia em 2009 e moro aqui há 10 anos. Eu estava servindo no exército. Houve um problema em meu país e eu não podia liderar minha família, por isso deixei meu país. Estou feliz por morar em um país democrático. O problema é que deixei minha família para trás e me sinto sozinho aqui. Mas estou feliz por estar em um país democrático. A igreja não conhece diferenças das línguas, culturas e religiões dos povos, mas sempre encarna em uma terra. Nos últimos anos, testemunhamos historicamente migrações de povos inteiros. Também aqui na Terra Santa, em Israel, temos migrantes de todo o mundo que falam todas as línguas. Voltamos um pouco ao Pentecostes. Nos últimos anos, testemunhamos historicamente migrações de povos inteiros. Também aqui na Terra Santa, em Israel, temos migrantes de todo o mundo que falam todas as línguas. Voltamos um pouco ao Pentecostes. Em sua homilia, Dom Pierre Batista Pizzaballa comentou a passagem do Evangelho do homem rico e do pobre Lázaro. Lemos nossa realidade diante da realidade dos migrantes aqui em Israel, nessa perspectiva. O homem rico que não foi capaz de ver o homem pobre que estava à sua porta. Este é um chamado para que não sejamos como o rico, ou seja, que possamos ver os pobres ao lado de nossa porta, aqui nessa terra, que batem à nossa porta e que não podemos nos recusar a ver. Não se trata apenas de ser migrantes. Este foi o tema da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. O Papa diz que não se trata apenas de imigrantes, trata-se de nossos medos. Quero dizer, quando temos também sobre hospitalidade. Sou capaz de receber alguém em casa? Estamos abertos para o outro medo? Não se trata, acho que é realmente uma pergunta que nos ajuda a ir ao real problema. Padre Rafik fala... Temos uma paróquia pessoal dos nossos registros. É muito importante registrar o batismo, a confirmação, os casamentos e assim por diante. Maneira de dizer que eles fazem parte. É como se o tempo tivesse parado naquela noite entre 6 e 7 de agosto de 2014, quando mais de 120 mil cristãos da planície solução. 5 anos depois,
Imaginei o que aconteceria. E umedece os olhos. Nossa casa, e que se tudo tivesse dado certo, íamos nos reunir ali. Voltei e precisava encontrar. Desde que chegamos aqui, eu não estou feliz. Quero voltar para o Iraque sempre. De guerra. Casa, para minha família, mas o futuro das minhas filhas... Não quero que minhas filhas vivenciem aquilo que eu vi. O único apoio às famílias cristãs vem da igreja, aguardando, durante anos, aquele pequeno milagre. O importante é o futuro e a segurança para minhas filhas. A dor das jovens Yazidis... Fugimos sem nada, apenas com os documentos, contam os 2 cônjuges. Quando deixarmos a Jordânia, vamos doar o pouco que temos para quem precisar. Eles têm pouco de material, dá para ver, mas no coração eles têm a força no amor e na fé. Continua. Se reuniu para sua 5ª sessão, que envolve a custódia e de tecidos e paramentos sagrada, como assinaturas, documentos, para um pequeno ensaio sobre as várias obras da custódia. Documenti, eccetera, per avere un piccolo saggio delle varie opere che possiamo avere in custodia. Questo è un velo omerale ed è una parte. Mesmo com a ausência do véu do cálice, achamos uma resposta para a menta. Troviamo una risposta a questa assenza, a questa mancanza, perché il velo da calice fu utilizzato per riparare il parato. A história da presença cristã em Jerusalém é longa e rica. Portanto, nas sessões de trabalho, os membros do comitê se concentraram na parte multimídia e nas legendas que ajudarão o público a mergulhar no coração do Museu da Terra Santa. Uma experiência imersiva e multimídia que fará com que nossos visitantes passem por 1000 anos de história, desde a primeira igreja cristã até a chegada em 1217 de São Francisco na Terra Santa. As ferramentas multimídia permitirão essa viagem introdutória através da música, do breve comentário e das fontes. Empenhados em investigar mais profundamente o ponto de vista das obras que levam em consideração a especificidade dos próprios locais, o grupo de especialistas visitou os futuros espaços que abrigarão as lojas, tanto da custódia quanto do museu, lugares que sempre foram destinados aos peregrinos. Estamos em uma parte do convento de São Salvador, em partes subterrâneas. Nos tempos antigos foram feitos para receber peregrinos. Nas paredes, especialmente perto das portas, nos arcos, nas pedras mais bem trabalhadas, ainda existem inscrições deixadas por esses peregrinos em 1600, 1643, 1639, 1674, todas as datas que se referem a um certo período da história quando os frades já tinham chegado a este e recebiam peregrinos em seu convento. Na conclusão do trabalho, o Comitê Científico convidou os cônsules gerais da Bélgica, Espanha, Itália e Grã-Bretanha, presentes em Jerusalém, para uma noite exclusiva para descobrir este patrimônio único. Um patrimônio que a custódia da e que, vinda de quase toda a Europa, desejam apresentar ao a entender melhor o nosso patrimônio, porque darão a entender melhor. Conservata meglio. É particularmente importante propor esta promoção de cultura italiana, europeia, do mundo cristão na Terra Santa, em um contexto único. É difícil expressar em palavras o que acabamos de presenciar. Não vemos a hora de poder ver e tocar em algumas das coisas que serão expostas. Vedere e toccare alcune delle cose esposte. Agni parthene vespina achrande theoto. Maria trouxe alegria e salvação do pecado da morte do único que nasceu da Virgem Maria, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a graça e intercessão da Virgem Maria deem a todos força e paz no mundo inteiro.
No seu discurso aos fiéis, sua beatitude Teófilo III destacou os esforços realizados pelo patriarcado greco-ortodoxo em relação à questão da identidade cristã e aos desafios enfrentados pelos cristãos no Oriente, de modo especial, depois dos acontecimentos no Iraque e na Síria, os realizados pelo patriarcado greco-ortodoxo em relação à questão da identidade cristã e aos a presença dos fiéis, essa identidade. Estamos orgulhosos de pertencermos a essa terra. ونفتخر بأنه إحنا أبناء هذا الوطن اللي تجسد فيه الله مخلصنا يسوع المسيح من العذراء مريم. Rezamos à Virgem Maria cheia de graça, para que ela continue a proteger a presença cristã na Palestina, uma presença histórica que segue viva ainda hoje. Cozinhar é uma maneira de doar. É improvisação e criatividade, mas também muita paixão. E em Jerusalém, uma espécie de cozinha pop-up, Iselim espiritual, sua família tem origem sufi, esse jovem chefe de cozinha palestino prepara e ensina a cozinhar comida da sua tradição. Relabora em chave vegetariana e vegana. A ideia de Sacred Cuisine é a improvisação. Eu não tinha dinheiro, não dispunha de um capital para começar, não tinha uma cozinha. Quando comecei, eu fazia tudo na minha pequena cozinha da cidade velha de Jerusalém, grande menos da metade dessa que tem agora, com 2 fogões somente. Eu tinha condições de cozinhar para muitas pessoas. Sacred Cuisine é improvisação, reutilização. E hoje eu trabalho com aquilo que achei, isto é, o que cozinhar significa para mim. E então eis que aparecem na mesa ingredientes naturais, um cardápio composto por pratos baseados em produtos locais que utilizam ingredientes naturais. Tudo visa a preservação do meio ambiente. Eu reparei numa lacuna no mercado, pois não há muitos pratos sem carne, e isso não é cozinha palestina. Na tradição tínhamos muitos pratos vegetarianos. É só hoje que temos o privilégio de comer mais carne e, portanto, a vemos todo dia. Meu objetivo é fazer reviver a cozinha Sumi, levar à mesa os pratos da nossa tradição e colocá-los sob os holofotes. Entre folhas de videira, amendoim, alcachofra, burgul, uma espécie de trigo, os pratos tomam forma. Todos ajudam e naturalmente na cozinha não se joga fora nada. É muito importante na nossa culinária, aquela palestina, utilizar o quanto mais possível. E eu aderi a isso em Sacred Cuisine. Agora estou usando o caule do Baal. Tiramos as folhas para fazer salada e agora usamos o caule para cozinhá-lo e acrescentá-lo ao nosso recheio. Dessa forma, reutilizamos o caule e podemos ter 2 diferentes consistências do Baal, cozido e cru. And also we can have 2 texture of the baale, cooked and uncooked. Colocando à disposição seus talentos culinários, Iseldin saborear os sabores desta terra santa. Então, só resta vocês abrirem as portas da sua cozinha. Okay, yalla, صحتين. Everybody enjoy the food. Se eu não for padre, eu não vou viver, porque este é o chamado de Deus para minha vida. Imperdível, uma história de vocação maravilhosa. A gente se vê. Podemos evangelizar o mundo. 12 31 86 26 00. Convido você para peregrinarmos por Portugal e Terra Santa. Além de saída 16 de novembro. Espero por encontros com Deus. Hoje, dia 1º de outubro, abertura da semana.
Façamos ressoar os sinos de todas as igrejas no Brasil, acompanhado da oração do nascituro, simbolizando assim a alegria em celebrar e momento de devoção e unidade com toda a igreja no Brasil. Inteira. Educar nossas crianças e o aprendizado da palavra de Deus em família. Alimente sua fé com produtos Canção Nova. Adquira com o evangelizador Porta a Porta. Sai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos em todas as necessidades. Acompanhe a missa solene da festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, aqui na TV Canção Nova. Dia 12 de outubro, às 9 da manhã. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Tema Canção Nova de Comunicação. Eu estou no convento Vânio Silva, ele é Frei Silva. Dia 30 até o dia 4, para celebrar os 800 anos do histórico encontro entre São Francisco e o sultão do Egito. A Custódia da Terra Santa está organizando algumas tardes de conferência que a parte da Igreja Universal. Então, são conferências que nos convidam realmente a refletir sobre esse histórico encontro que é para toda a Igreja no mundo inteiro. E quais são as atividades desta conferência, deste evento? Além das conferências, são como uma coroação daquilo que é refletido durante as tardes, 30 até o dia 4, que termina com a celebração da festa de São Francisco, da solenidade do nosso Pai São Francisco. Fala pra gente então sobre esse histórico encontro entre São Francisco e o sultão do Egito. Com certeza a vida de Francisco tocou a igreja da época, porque Francisco como cristão, é o sultão. E o modo testemunhas vivas da pessoa de Cristo, a falar desse Cristo através de nossa vida. Francisco foi um homem que nos fala deste evento. Então, um arcebispo que veio da Itália, também o professor religioso, o Pironi, que ontem falou de certa forma, trazer também para a nossa vida uma certa reflexão, porque não somente isso. Ivânia. Para todos os públicos. São Paulo. No Bloco do GEV, veremos o trabalho que é realizado no presídio de Potim, interior de São Paulo. Teremos também uma reflexão com o Padre Márcio sobre o carisma da unidade Fazenda da Esperança. Começamos com a experiência de Luiz Felipe. Eu fui com 1 ano, um pouco até menos. Devido à minha mãe, teve uma paralisia, deu derrame cerebral nela, o meu pai também. E a minha tia, né? Eu achava que eu não tinha dos meus tios depois de grande, eu achava que eles também não gostavam de mim, né? Mas sim, estava envolvido com drogas e eu infelizmente estava com ele. Foi aí que eu fui preso, né? Por estar envolvido com pessoas que estavam envolvidas no mundo do crime, do tráfico, né? E saí de lá, não saí usando, mas depois de pouco tempo, comecei em festa, através de amigos de novo. Perdi tudo que eu tinha, né? Meus móveis, carro que eu tinha. Fui perdendo tudo, minha esposa falou. Mas foi aí um certo dia, né, que eu saí e voltei, né? Eu voltei, minha mãe estava na sala com o meu tio, né, que são meus tios hoje que me criaram. A minha irmã, as minhas 2 irmãs, a mais mostrou pela internet o que era a Fazenda da Esperança, felizes, né? Eu pude estar passando o Natal, vi aquelas pessoas felizes dando risada, né? Foi aí que mudou meu pensamento, né? Eu vejo tantas pessoas felizes aqui, sem dificuldade, mas fui dando meus passos aos poucos. A frase que mais me marcou na Fazenda foi, no meu ano que eu estou passando agora aqui, quem encontra um amigo, encontra um tesouro. E essa palavra me marcou devido aos meus tios, que me criaram, né? Me deram sempre de tudo e eu sempre, né,
seguir no caminho errado, eu não segui o que eles me ensinou. Então essa palavra me marcou bastante na fazenda, porque eu encontrei um amigo, né, que foi um tio, que foi a minha tia, que eles são meus pais que me criaram, que me deram de tudo. Cada visita que eles vêm, eu posso estar vendo, né, a alegria que eles estão por dentro, né. Hoje eu posso dar um abraço, eu nunca dei um abraço nos meus tios, e isso foi muito marcante para mim. Esse amigo que eu tornei com o meu tio, com a minha tia, que eu vou levar, marcante para mim. Esse amigo que eu tornei com o meu tio, esse amor que eu tenho por eles. De conviver o papel dentro da família da Esperança. Foi um momento de muita luz, né? Agora, porque foi falado na videoconferência sobre ser operária, né? Na família da Esperança. Eu me encaixei, me identifiquei muito. Achei, é aqui o meu lugar. E com muita liberdade, né? O voluntariado é aquela que se coloca, né, nesse patamar de dizer eu não vou fazer as coisas para mim, né? Mas vou fazer a coisa com amor para com o outro. É sair do meu comodismo, é sair, né, da minha zona de conforto, é ir fazer algo que eu sei que o outro ou a outra está necessitando, né? Então, ser um voluntário é aquele ser ativo. Dentre os temas apresentados nesse encontro, Padre Christian falou sobre as características de um cristão feliz. Porque não pode ser diferente. Alguém que faz a vontade de Deus é uma pessoa feliz, porque ele sabe que ele está fazendo aquilo que Deus quer. Quando eu porque não pode ser diferente dos meus. Sou voluntária da Voluntárias. E veio não para os que estão recebendo o trabalho. E esse encontro me fez ver o quanto eu me alimento. Faça um mundo diferente. Faça um mundo diferente. Faça a vida renascer. A gente sabe que ser voluntário é servir. E hoje, no Encontro dos Voluntários, aliás, em todo o Encontro dos Voluntários, tinha mais uma equipe por trás fazendo as comidas deliciosas que foram servidas. E nesse grupo tinha nada mais, nada menos que Juliana, que é da presidência da Fazenda. Ju, você, desde que eu te conheço, você está a serviço. Como é que foi participar desse Encontro das Voluntárias ali atrás e não lá junto? Acho que foi bem bonito, assim. Primeiro que a Escola de Comunhão, né, assumiu essa missão. Quando a Angelúcia, né, nos convidou, falou que ia ter um encontro e não tinha quem cozinhasse, então a escola assumiu. E o importante é servir. É muito bom, assim, ver assim, não por causa dos elogios, né, mas todo mundo dizer que estava gostoso, né, e delas também poderem ficar tranquilas, né, assim, de ver que, assim, que a turma estava assumindo, os horários. E também, assim, o importante é a convivência que se cria dentro da cozinha. Acho que tudo é oportunidade para amar. Conheço a Fazenda desde quando ela existe, porque meu avô, né, junto com o Frei, aquela coisa toda, então, dos primeiros meninos, a gente teve os primeiros contatos, morávamos junto, né, praticamente, no mesmo bairro, tínhamos um acesso, só que eu nunca fiz parte da Fazenda como o restante das cortesadas todas assumiram. A cortesada foi bom. O restante das cortesadas, né, mas eu fui convidada para fazer o encontro das voluntárias, onde esse é o meu terceiro encontro. Eu não faço um trabalho dentro da Fazenda, mas quando pedem algum socorro aqui e ali, a gente está sempre de prontidão para estar dando uma mão, para dar uma força. Nós que estamos fora dessa realidade, que você vem para tentar ajudar, não, você é ajudada. Esse é o barato da Fazenda, né? Barato é ótimo. Né? É fazer a pessoa se encontrar, né, com Deus. Eu conhecia a Fazenda Esperança já há muito tempo, mas eu nunca tinha entrado na Fazenda Esperança. Então, para mim, foi tudo muito novo, acrescentou muito na minha vida pessoal, né, por causa da espiritualidade, por causa da forma como eles tratam os meninos, as meninas aqui dentro. Foi enriquecedor para mim, com certeza. E assim, eu só tenho a agradecer à família Esperança pela oportunidade. O que seria de nós se não fossem os voluntários nos encontros? Se não fosse vocês nos encontros, né? Nós não fazemos nada sozinhos nas fazendas. Não fazemos, porque não teria essa unidade, né? Cada um com seu dom, cada um com seu talento, exercendo, né? Aparece gente com talento para
tudo que a gente precisa. É impressionante. É para música, é para cozinha, é para apresentar, é para estar nos bastidores, é para estar na limpeza. E cada um colocando o seu máximo daquilo que é, né? E ver todo mundo alegre, em harmonia, porque todo mundo quer dar aquilo que tem de melhor para o outro. Aí toca o outro, porque o outro é afetado pelo o que cada um tem, que é o amor, né? Eu posso servir na minha casa, posso servir na minha escola, posso servir, enfim, em determinados locais aonde eu sou chamada, eu posso fazer esse trabalho, né, de voluntária, né? Algumas pessoas me perguntam o que tem a ver a Fazenda da Esperança com o carisma da unidade e o movimento dos focolares. Eu respondo, tem tudo. Porque a nossa obra começou com essa espiritualidade, com esse movimento, com esse carisma. E no começo nem se entendia que a Fazenda da Esperança possuía um carisma próprio. Se entendia que nós participávamos e levávamos adiante o carisma da unidade, que todos sejam um, para que o mundo creia, que é essa frase de Jesus no Evangelho de João. Frei Hans, quando com Nelson começaram essa experiência na Fazenda da Esperança, não começaram uma fazenda. No relacionamento com a palavra, com movimentos focolares, com a palavra de vida de Chiara Lubick, que era o comentário do Evangelho que Chiara fez, com essa espiritualidade, chegou até aquela esquina da qual conhecemos a história. E quando Antônio foi tocado pelas que nós utilizamos hoje na Fazenda, na espiritualidade com os nossos jovens, nós recebemos de herança, de presente, do carisma da unidade, do movimento. Em tantas religiões, da diferença de raças, de crenças, de convicções, permitiu que chegue a um que precisava de uma herança, tem com movimentos focolares. Francisco de Assis. Força é essa dimensão do carisma da unidade de Chiara Lubick. Nós somos também reconhecidos pelo movimento dos focolares como parte desse movimento, como uma obra que nasce nesse movimento e cresce junto com ele desse carisma. Queremos levar ao mundo essa mesma realidade. A Fazenda com o seu trabalho, com o seu carisma, que leva adiante tudo isso que nós acreditamos e que você tem conhecido também através das vidas. Pensamos em focolares, que chegando a tantos lugares do mundo, realiza a graça de Deus também em tantos corações e em tantos no meio do mundo. Atualmente, na Penitenciária 2 da cidade, as reuniões do Grupo Esperança Viva acontecem... Sai daqui muito cheio também, né? Porque a gente vem ao encontro de Jesus abandonado aqui. E abandonado mesmo, né? Porque aqui é aquilo que a sociedade não quer saber, a família também já não quer mais saber, né? E eles já não têm a liberdade. Então, a gente sai daqui com esperança mesmo. É o que Deus planejou. Mesmo em que Frei Hans era pároco, quando ele sempre promove eventos na penitenciária e o GEV Mãe da Esperança é presença constante, com a participação de alguns acolhidos da Fazenda da Esperança e dos GEVs de Aparecida e Guaratinguetá, que coordenam as reuniões no presídio. Mas a gente é uma família, né? Então, quando a gente chega aqui, a gente já chega tratando eles também como família. Não tem diferença. Então, a gente tenta ter esse afeto com eles também. E isso reflete muito no convívio entre eles. Que a gente vai percebendo depois, sabe, de um ato de amor pequeno, que para eles não pode ser nada. Mas aí eles começam a ver a importância disso. Então, assim, eles saem, quando saem também procuram por rede social para saber, né? Ah, eu quero ir conhecer a Fazenda, tantos moram longe, mas querem. Então, assim, tem muita procura também. O GEV ajuda os encarcerados a se fortalecerem espiritualmente com a... Muita procura também. O GEV ajuda os encarcerados a se fortalecerem espiritualmente. Mas graças a Deus, amadurecer. Isso me faz, vamos supor, ter mesmo. Tem expectativa de vida, mostrar que a gente tem capacidade, tem habilidade para desenvolver. Dados a fazer geleia, partilha a experiência de também ir a um presídio pela primeira vez.
A gente faz geleia lá na Casa Santo Afonso, lá nas Pedrinhas. A gente faz geleias de picles. E quando me chamaram para ir, e no geral, ir numa penitenciária, para mim, eles vivem nesse lugar, como eles se sentem nesse lugar. Para ter certeza, uma troca de experiências de vida. Caminho de salvação. Esse mês vocês já receberam o nosso boletim e ele traz, né, algo especial, né? Ele vem falando de ferramenta assim especial, essa ferramenta assim norte que dá uma direção para que nós possamos viver concretamente a palavra, né? E como é interessante, né, a forma que ele vem transformando, né, que ele vem, foi o de Chandra, né, dor na vida dela. Lá junto comigo. E eu faltava muito serviço, ele foi saber qual que era a minha situação, a experiência aqui, que se eu dissesse o meu sim que era preciso aqui para a fazenda, que ele me fazenda, né? Eles também conhece o diário, e ela fez até um pedido para a minha responsável, que é a Dani, para vir fazer uma experiência aqui na fazenda, porque a diferença que a palavra vivida tem feito na minha vida, né? Que o diário que a gente também usa aqui ainda todos os dias, que a gente medita a palavra todos os dias nas casas, que essa palavra tem feito diferença. Faz esse caminho, né? Feliz pela experiência da muita. São muitas as formas no programa de hoje, através de nossas voluntárias. Entre em contato e faça parte da família. Que é Jesus. Em nosso coração, desde outubro. Não existe coisa mais bela que a família. O primeiro refúgio é 8 de outubro, dia do nascituro. Em família, defendemos a vida. Venha participar da procissão luminosa na Praça do Cruzeiro e termina no Santuário do Pai das Misericórdias. Chame sua família e seus amigos e viva essa rica experiência de fé e penitência. Informações acesse paidasmisericordias.com. Ser sócio evangelizador é ser fiel à missão que Deus nos confiou. E para que essa missão aconteça, contamos com você. Seja sócio pelo cartão de crédito ou pelo débito automático. Maneiras simples e seguras de você ajudar a Canção Nova. E receba uma miniatura do Santuário do Pai das Misericórdias para ter em sua casa. Abrace conosco, informações acesse crédito ou pelo débito conosco essa missão de evangelizar. E receba esse presente. Paz esteja no seu coração. Padre Roger Araújo nos traz o método pioneiro de estudo bíblico. Crescendo, vai transformando este homem que sou eu. De segunda a sexta-feira, a Bíblia no meu dia a dia, 5:30 da tarde. A riqueza de meditar a palavra de Deus deixa sempre um gostinho de quero mais. Só aqui, na Canção Nova. Programa livre para todos os públicos. Nova canção, vamos te ensinar pra vencer desafios, encontrar alegria sem deixar de ser criança. Se você quer ser de Deus, então vem pra cá, vamos lá, a hora é agora.
Graças a Deus nós sobrevivemos a mais um dia de aula. Sim, com certeza. E o que vocês vão fazer hoje? Ah, eu vou pra minha casa, vou trocar de roupa, tirar o uniforme, né? Vou almoçar também, que eu tô com fome. Eu também vou fazer tudo isso. E vim brincar um pouco. Eu também tenho algumas tarefas, mas que tal a gente vir depois de fazer todas? Que lindo! Piratinha. Ai, cansadinho. Ai! 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 Vou deitar melhor. Ai. Dorme, distração. Dorme, distração. Oi, gente! Ai, finalmente a gente acabou. Ai, eu trouxe uma corda. Eu também trouxe uma. Nossa, Gente, dá uma olhadinha ali. O pirata tá dormindo no banco. Coitado, ele é cansado. Coitado, ele é cansado. Ah, coitado nada, ele é folgado. E sei lá o que ele faz à tarde pra ficar tão cansado assim. Mas a pergunta agora é, como que a gente vai brincar se ele tá ali deitado? É só a gente acordar ele, pedir pra ele pra gente brincar. Ai, Núbia. Parece que nem conhece o pirata. Você acha que ele vai sair dali? A gente pode tentar, né? Ué, então vai lá, Núbia, acordar ele. Eu? Por que eu? Ué, foi você que deu a ideia? Ah, tá bom, vou lá. Ai, que medo. Pirata. Gente, ele não responde. Vai mais pertinho dele. Ah, vem cá, Pirata! Quem foi? Ah, o pirata se assustou. Eu me assustar? Eu não me assusto com nada. Então por que você ficou com o coração todo disparado? Porque eu estou vivo. Quase morri de susto. Quase morri de susto mesmo. E tem mais. Porque você não saem para procurar um trabalho. Pirata, mas a gente quer brincar aqui, né? E olha aqui, eu não sei se você sabe, mas a gente voltou da escola, ou seja, a gente já estudou bastante. A gente chegou em casa, fez tarefa. Eu já ajudei a minha mãe e agora eu só queria brincar um pouco. Aqui não. E tem mais. Eu vou pegar vocês. Ai, gente, eu tô até tremendo. Ainda bem que a gente correu mais rápido do que ele, porque... Ai, meu Deus, eu tô com muito medo. Ai, gente, nossa, mas ele ficou mesmo bravo, né? Muito. Ai, gente, mas eu achei isso muita injustiça. A gente já arrumou as coisas lá em casa pra ajudar nossas mães. A gente já fez tarefa. A gente já fez tudo o que fosse possível lá em casa e a gente só queria brincar um pouco. Ah, é verdade. O pirata sempre estraga a nossa diversão. Oh, meu anjo da guarda. Brincar é coisa de criança, jogar bola, andar de bicicleta. Deixa eu dar uma olhadinha como é que estão minhas crianças. Ué, a Tereza parece que está tremendo. A Bia está com cara de assustada. E a Núbia também? O que será que está acontecendo? Eu preciso dar uma olhada nisso. Meninas! Juca, entra aí. Oi, gente, como é que vocês estão? Nossa, a gente teve que correr muito. Mas o que aconteceu para vocês correrem tanto assim e deixar a TT nervosa? Não, Juca. Você entendeu tudo errado. Na verdade, a brincadeira era na praça. Juca, mas a gente tem direito de brincar. Com o pirata dormindo lá na praça, nem como a gente ia brincar. Eu entendi. Toda criança tem direito de brincar. Mas fiquem tranquilos. Levou sustinho, é? E susto que nada. Pirata distração não assusta com nada. Sim. Tá bom. Cantinho, pirata distração. Por que você não manda elas fazerem um servicinho? Ah, eles estão querendo. Vamos parar de gracinha e vai dando... Tô vendo que meu cochilo acabou.
E eu não tenho força. Elas brinquem à vontade. Algodão doce, picolé, andar bem na ponta do pé. Passear é coisa de criança, no campo ou na cidade. É coisa de criança, coisas de criança estão em todo lugar. Nos levam a ter esperança e no céu acreditar. Nos levam a ter esperança. Brincar é coisa de criança, soltar pipa, bicicleta, coisa de até no consultório, vovô, até no lugar. Nos levam a ter esperança. As princesas estão ansiosas, pois hoje é um grande dia de festa. As princesas estão ansiosas, pois... Oi, gente, cheguei! Oi! Já estou pronta de festa. Esther, cadê o seu sapato? Mas que cara é essa, Esther? Ah, Que lindo! Arrasou! gente, que cara é essa? Hoje é dia de... Precisamos ajudar a Esther. Como vai, senhor? Precisamos ajudar a Esther. Como vai? A caixa de brinquedo. O que será que vai acontecer? Tchá, tchá, tchá. O que será que vai acontecer? Primeiro, abertura da Semana Nacional e valorizar a vida. Momento de devolver. Havia no céu um anjo muito bonito, belo e formoso. Porque ele se rebelou, ele queria que toda a humanidade também se rebelasse. Por isso enganou Adão e Eva. E os dois caíram na armadilha dessa serpente enganosa. E aí o que aconteceu? Eles também se rebelaram. Adão e Eva sabiam fazer apenas o bem, mas ao desobedecer a Deus e comer da árvore que ele lhes havia proibido, aprenderam também a fazer o mal, entristecendo as pessoas. Em vez de fazer o bem, fazem o mal. Galera do céu, em vez de fazer o bem, coisa lá embaixo quiser enganar, faça o bem, porque assim aquela coisa não vai ter poder sobre você. Janjão, Satanás era um anjo bom, mas escolheu ser mau. O que aprendi com essa história? Qual a minha oração? Jesus. Sementinha cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha cai. Deixa então Deus aí plantar. A boa semente, ele vai semear. Ele vai semear uma terra bem fofinha, muita semente semear. O seu coração, os corações vão se transformar. Como na parábola do semeador, em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Muita Temática do Criador. Quem falou isso? Quando a família do vídeo de hoje? Azul. Foi aí que nasceu a obra mais bela de Deus. Quando viu sua mãe, foi amor para toda a vida. Sede fecundos e multiplicai. Vós juntou o homem e a mulher. Porque eis que vou fazer obra nova. Vou abrir uma via pelo deserto. É o tempo em que ele, um de nós, é o tempo nosso físico. Não se preocupe, Deus está fazendo obra nova em sua vida. Falar numa palavrinha chamada sentinela? Não. Não? Você sabe quem é um sentinela? Não. Imagina uma torre alta de um castelo e aquele castelo todo murado e em cima daquela... escutando... Oh, meu Deus! Inimigo,
Aquele carinha que ficou lá em cima de vigia é um sentinela, porque ele defendeu o povo do perigo. Sabe, nós também podemos ser sentinelas dos mãe, papai. A gente fala, não faça isso, que isso não é legal. Eu vou contar uma história para você de um amiguinho do céu que fez exatamente isso. Um dia, Dom Bosco precisou. Eu estava por ali, vendo aquele movimento dos meninos. Chegou perto e ouviu eles falando. Olha, o Miguel Rua nem vai notar se a gente fugir da aula de catequese. Ó, tá muito quente hoje. Ficar trancado dentro de uma sala, ai, dá calor, a gente vai ficar com sono. Vamos fugir e nadar no rio, vai ser divertido. Ah, Domingos Sávio não deixou por menos. Meninos, vocês não vão. Domingos Sávio tinha ali seus 14, 15 anos, era um pouco maior que aqueles meninos. E os meninos falaram, Domingos, você não tem nada a ver com a gente. Se a gente quiser ir nadar no rio, a gente vai e pronto. O Domingos Sávio disse, meninos, nadar no rio sem um adulto por perto é perigoso. Sabe, pode ter um redemoinho, vocês podem cansar. E se der lá uma cãibra, não vai ter nenhum adulto para salvar vocês. Não podem ir sem autorização de Dom Bosco. E depois, coitado do Miguel Rua, preparou a aula com tanto amor e carinho e vocês não vão participar da aula dele? E os meninos, Domingos, você não tem nada a ver com a gente, você não é meu pai, você não me manda. Domingos Sávio disse, eu tenho muito a ver com você sim, porque você é meu irmão. Você não é meu irmão, não. Quem é meu irmão nasceu da minha mãe. Sim, eu sou seu irmão, sim, porque nós somos filhos do mesmo Pai que é Deus. E Jesus morreu na cruz para te salvar. Pagou um preço alto por você. De nadar sem um adulto por perto e ainda desobedecendo Dom Bosco. E pior ainda, fugindo da aula de catequese. E até esse menino aí que estava planejando tudo aquilo acabou desistindo também e voltou para a aula de catequese. Domingos Sávio sempre foi assim. Ele não deixava os amigos fazerem coisas erradas, cuidava deles, porque ele dizia, eu sou sentinela do meu irmão. Um boné. Nossa, ele emprestou o boné do pai dele, né? E o pai dele tinha um cabeção. Mas ficou ótimo, gostei. Protegeu ele do calor, porque estava muito quente aquele dia, né? Da historinha. Por que será que o Domingos Sávio não deixou o amiguinho dele nadar no rio sozinho, sem um adulto por perto? Porque ele amava Deus e os amigos dele. Também. São Domingos Sávio, rogai por nós. Repartam com os irmãos necessitados. Jesus, um coração bondoso eu quero ter para ajudar quem mais precisa. Amém. Oba! Chegou aquela hora especial de conhecermos nossos amigos. Eu quero mandar um super beijo, Lara Rodrigues Lacerda, de 9 anos, lá de Salto, São Paulo. Quero mandar um super beijo para Yasmin Vitória. Ela tem 7 aninhos e está de janelinha. Que linda! Parabéns! E mora em Cruzeiro, São Paulo. Olha, a Luana Freire de Almeida tem 3 anos e mora em Cachoeira Paulista. Bom, tem 1 aninho e 6 meses e é puro estilo de óculos de sol, um charme. Mora em Carpina, no Pernambuco. Esta tem 1 aninho e 6 meses e é puro Rio Grande do Norte. Novidades sobre o Cantinho no nosso Face, facebook.com/Canção Nova Kids. E se quiser enviar uma cartinha ou desenho, escreva para Caixa Postal 57, CEP 12.630.000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Vamos te ensinar. Hora é agora. Vamos lutar da criança. Participar da Missa com Criança, variedade de livros cristãos. Participar da Santa Missa de Rodrigo Luiz, Sessão Profética de Cyril John, estimula contra forças Irajá. E o Senhor disse, de vos tornará livre. Olá, boa tarde. Você acompanha na edição de hoje do Canção Nova Notícias, na intenção de Cristo. E no especial desta semana, escuras do Rio Negro e uma parte preservada do recorde de 2016. 213 milhões, gol que são 210 milhões. Em Nanfangal,
Câmeras de segurança registraram o momento em que um caminhão de tutelar. Municípios de todo o país vão eleger no próximo domingo os novos membros deste órgão que tem papel importante, fundamental na vida das famílias. O Conselho Tutelar começa a agir sempre responsáveis ou até mesmo por conduta própria. Estas e outras notícias daqui a pouco. Nosso encontro é às 6:45 no Canção Nova Notícias. Esperamos você até lá. Às 6:45 no Canção Nova Notícias. Primeiro sábado de cada mês, às 10 da manhã, iniciando com o Santo Terço. Por você. Silva, se eu não for padre, eu não vou viver, porque este... Vamos juntos evangelizar com a TV Canção Nova, com a TV Canção Nova, com a TV Canção Nova. Aventuras, vamos juntos evangelizar, vamos juntos evangelizar. Você sabe identificar os sinais de desidratação? Fique atento! O ressecamento da boca, a queda de pressão e o aumento da frequência cardíaca podem ser alguns indícios de que seu corpo precisa de vida. Evite exposição direta ao sol, busque praticar exercícios físicos e, claro, beba bastante líquido. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Existem muitas mentiras no mundo em que vivemos, e elas nos desviam do caminho do céu e da verdade que é Jesus. O demônio, o pai da mentira, quer nos levar a cometer erros para cairmos no pecado. Somente permitindo que a palavra de Deus faça morada em nosso coração, desmascaramos todas as mentiras. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Todas as nações se reunirão para adorar o Rei dos Reis, aquele que é santo e que então veremos face a face o Senhor. As lágrimas não haverá dor, pois a promessa Maraná, Maraná, breve virá, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com um grande poder e glória. O Senhor nos convida a apressarmos a sua vida com a nossa santidade bíblica. Você, meu irmão, você, minha irmã, é convidado a ser cada vez mais santo. Santo hoje, santo amanhã, santo depois. E a nossa santidade de vida apressará a vinda do Senhor. E a nossa santidade de vida
Jesus chama todos, não exclui ninguém. Participe das quintas-feiras de adoração. Palavras. Na presença dos anjos, eu vos louvarei. Que no nosso representa toda a espiritualidade do santuário. A estrela que representa Nossa Senhora Maria. As cores do mosaico, principalmente as do Pai, representam a união da pomba, que representa o Espírito Santo. E a conversão que acontece de cada pessoa aqui é pela ação do Espírito Santo. Ele acolhe o Filho e é isso que ele realiza com cada Nós só podemos evangelizar o mundo. Digitam clube.cançãonova.com ou ligue 12 31 86. Canção Nova mudou totalmente e para quem já é aluno, conta com várias facilidades. Acesse fcn.edu.br e com vocês uma grande alegria. Vai abrir no meio a Pauliana e Deus em meio a nós através da oração e através da ação de Deus concreta, real no nosso dia a dia. Então, essa experiência que nós temos ao longo desses 25 anos, a gente quer partilhar com vocês através do Texto do Amor. E tem a versão para quem já é casado, como nós, mas também para você que está a caminho do casamento, vivendo o namoro ou vivendo o noivado, também tem contemplações especiais para essa fase. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, que o Senhor virá, Ele voltará. Depois da Santa Missa e do abraço do Pai das Misericórdias, a gente já abre o sorriso para te acolher. Sorrindo pra vida! Bom dia! Como vai você? Partilhamos vida. Graças ao Sorrindo para a Vida, estou sendo curada, lapidada com a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente esta obra. Nos alimentamos da palavra de Deus. Toda palavra cheia de bondade é como um fogo que ilumina e que aquece o coração. E aprendemos juntos que tudo pode ser mudado pela força da oração. Envia a graça do Teu Espírito sobre nós que estamos aqui. E você, ainda não participa desse momento conosco? Nós estamos aguardando você, aguardando a sua experiência, a sua história. Sorrindo para a Vida, de segunda a sexta, 8 da manhã. Espírito Santo aqui. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda este mundo com um terço dos homens. No teu santuário, que é fonte e berço, nasceu a missão dos homens do terço. O primeiro homem, um santo varão, como bem amado se chama João. Todos juntos. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda este mundo com um terço dos...
O mundo sem fé na dor se consome. Ajuda este mundo com um terço dos homens. Muito bem-vindo você aqui na Ermida, Mãe Rainha. Que alegria tê-lo aqui. Que bom que você veio. Você já falou para a pessoa que está do seu lado? Que bom que você veio. Dá um cutucão nela aí e fala: que bom que você está aqui. Vamos rezar juntos. Bem-vindo você também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Se eu pudesse, eu cutucava você aí agora para falar: bem-vindo a você aqui também nessa hora, né? Hora do Ângelus. Que bom a gente poder se encontrar para rezar juntos. E eu também tenho companhia aqui do Anderson, do Sérgio. Bem-vindos vocês aí. Que bom contar com mais uma vez a presença de vocês aí. Deus abençoe, né, a disponibilidade e o dom da música que vocês colocam à disposição aí. Também os rapazes do Texto dos Homens aqui que vão rezar com a gente. Mais uma vez, muito obrigado aí. Revê-los. Muito bom a gente estar juntos novamente. E assim eu quero convidar você a enviar para nós o seu pedido de oração. Você pode nos mandar um e-mail. O endereço é santotexto@cançãonova.com. E o telefone também, assim como o e-mail, é o mesmo: 12-3186-2600. Temos, graças a Deus, muitas intenções aqui. Rezemos por Irma e Osmar, aqui presentes, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Pedem orações para toda a comunidade de Nossa Senhora do Rosário, está aqui no coração da mãe. Agradecimento de Dona Maria Lúcia Reinschoffer, é isso? Falei certo? Está escrito aqui, o sobrenome é descendência alemã? É isso, né? Reinschoffer. Então não falei totalmente certo não, mas está... Estamos a caminho. Então, ó, tá vendo? Estou aprendendo a falar alemão aqui no texto aqui também, ó. A Vila dos Cabanos, Pará, pela recuperação após cirurgia, transplante de córnea. Então nós rezamos aqui, né? Deus abençoe. Pelo nosso Texto dos Homens na paróquia São Francisco, Senador Camará. Graças a Deus o pessoal está aqui para me ajudar aqui, ó. Tem um acento aqui no A aqui, mas eu ia engasgar aqui, até vai rimar, ó. Eu ia engasgar no Camará, né? Mas do Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês e o trabalho de vocês lá, viu? Pela saúde de Maria das Graças, Getúlio Eustáquio, Camila Firmino e Vani Firmino são de Belo Horizonte. Me disseram aqui que pelo menos a Maria das Graças ia estar ligadinha no Santo Terço. Esse pessoal aqui é evangélico, mas reza conosco aqui na Canção Nova. Nosso muito obrigado a vocês, viu? Deus os abençoe cada vez mais. Pela saúde de Dona Maria Rosa de Belo Horizonte, 95 anos. Pela saúde de Natália Cristina Peterson Breno e Carolina Costa, também de Belo Horizonte. Pederneiras, São Paulo, paróquia São Judas Tadeu, também rezamos por todos aqui, essa comunidade. Rezamos esse texto pela família Vosco Antunes, é isso? Família Santos Cunha também, é isso? Falei certo? Cosco, Vasco. Bom, Nossa Senhora sabe... Ela entende lá, ela já coloca ali no seu coração, isso que importa. Pela saúde de Conceição Ferreira de Castro Magalhães, também de Belo Horizonte. Pedido de oração pela ministra da Sagrada Eucaristia, aqui do santuário, a Dona Eva do Nascimento. Nós estamos aqui na Canção Nova, então, rezando pela senhora. Ela está internada na UTI no Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá. Rezamos pela sua recuperação. Elisiane Mesquita, Lídia Maria Furtado e Marluce França, pela saúde e tribulações da cidade do Rio de Janeiro, pedem orações. Pedido de oração pela saúde de Alair e Jane Campos, Rio de Janeiro. Luiz Ferreira e Oswaldo Cruz, também Rio de Janeiro. Aniversário não está presente aqui não, né? Maria Aparecida Lagoa de Freitas. Ela é sócia, desde já nós somos muito... Nosso muito obrigado. Ela é de Tatuí, São Paulo. Desculpa, gente, a voz ficou ruim aqui. Aniversário da sócia também, Glória Aparecida do Pinho, da cidade de São Carlos. Aos poucos vai voltando aqui. Emocionado. Pelo dom da vida de Altamiro Gomes, da cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Fez no domingo 80 anos, sócio fiel da Canção Nova. Nós agradecemos a todos vocês aí, né? Sócios fiéis, nos ajudam com a sua oração, com a sua contribuição. E
Assim como a gente agradece, né? A gente estende a mão mais uma vez. Graças a Deus nós chegamos aos 82% no mês passado. Vamos aplaudir, gente? Projeto Dai-me Almas. Mas já a mão está estendida, porque outro mês já está presente aí. Nesse mês mariano, graças a Deus, as lutas, né, que a gente tem são amparadas por Nossa Senhora. Quero rezar ainda também. Hoje gravei um videozinho aqui para ela, para Dona Maria Isídio, lá de Queluz, São Paulo. Dizer que o